Oi, gente, aqui é a Pamela e você está assistindo Pame Livros. Para começar, eu vou fazer uma resenha de um livro que eu li esse ano. E foi o primeiro que eu li no ano, assim, 2025, e foi o que começou o meu ano ali. E foi A Estratégia do Charme. Então, a sinopse da Estratégia do Charme é Dev Deshpande, eu acho que é como fala o nome dele, eu não tenho certeza. Tem o trabalho dos sonhos, com o mais bem-sucedido produtor da história do reality show Para Todo Sempre. Ele cria contos de fada e ajuda os participantes a viverem uma história de amor perfeito. Mas seu histórico impecável fica ameaçado quando Charlie Winshaw, também não sei se é assim que pronuncia, é escolhido como protagonista da nova temporada. No papel, o empresário é prodígio da tecnologia. Parece o príncipe encantado perfeito. Mas na realidade, Charlie é o pesadelo dos produtores. Ele não acredita em amor verdadeiro e só aceitou participar do programa para recuperar sua imagem profissional após alguns incidentes. Para piorar, é desajeitado, esquisito e claramente não tem ideia de como flertar, com 20 mulheres em rede nacional. Sim, ele tem que flertar com... É uma pegada meio a seleção, assim, sabe? Que é um cara e mulheres, e ele tem que escolher uma das mulheres. Me lembrou muito a seleção que eu não tava lendo, mas enfim. Mas tem um porém. Calma, bem aí, porém. Enquanto o programa leva para destinos paradisíacos, como qualquer reality show, né? Ao redor do mundo, Dev tenta ajudar Charlie a se conectar com algumas pretendentes. No entanto, conforme os dois se aproximam, fica nítido que a química entre eles não pode ser ignorada. Agora precisam decidir qual história de amor contar. A que Dev fabricou diante das câmeras ou a que está vivendo com Charlie nos bastidores. Sim, é um livro LGBTQIAP+. E sim, eu amei ele. Porque, olha a capa. Óbvio, se você olhar a capa, assim, você já sabe do que se trata. Se você é uma pessoa assim, que já tá ali no mundo literário faz um tempo, né? E eu simplesmente amei esse livro. Ele não ganhou 5 estrelas e nem, tipo, foi um favoritado do ano por questões que eu vou falar daqui a pouco. Mas, assim, a história dele é muito bem pensada, vamos dizer assim. Ele se passa num reality show, que já começa por aí. Eu achei muito diferente, porque me diga quando você vê um livro que se passa num reality show. Nunca não acontece, tipo, nunca vi acontecer. Nunca lembro, assim. Que nem eu falei, ele me lembrou um pouco a seleção, mas a seleção a gente sabe que não é bem... É um reality show pra quem tá vivendo lá, no mundo lá, mas ele tem um objetivo, assim, de escolher a próxima rainha, o próximo rei. Então, tem meio que uma coisa por trás. Aqui é um reality show, tipo, sabe, Casamento às Cegas? É meio que assim, só que com um participante só e 20 mulheres. E a questão é que o Charlie, que é o príncipe encantado da temporada, ele tem essas questões que eu me identifiquei muito com ele, assim, que ele tem dificuldade nos relacionamentos com as pessoas, ele tem uma questão com álcool em gel, que eu não sei vocês, mas depois de 2020, depois de tudo que aconteceu em 2020, eu fiquei uma pessoa muito apegada no álcool em gel, assim, então eu super senti ali o que ele tava sentindo com a questão do álcool em gel. Durante o livro tem toda uma questão do Charlie se descobrindo, assim, como pessoa, e também em questões do que ele gosta, assim, se ele... Porque, querendo ou não, ele é um livro meio que fala também sobre descobertas. Que ele percebe que ele gosta das outras participantes, das mulheres ali, do reality show e tudo mais, mas não de uma maneira física. Ele gosta delas, ele fala que ele sente que conseguiria amar algumas delas, mas não de uma maneira física, ele só conseguiria, tipo, ser amigo delas, por exemplo. Tanto que ele cria uma amizade bem legal ali com uma das participantes, e se vocês quiserem saber mais, vocês vão ter que ler o livro, né? Porque senão... Spoilers, e eu não vim aqui pra dar spoilers, eu vim mais pra falar sobre o livro de uma maneira geral. E, assim, ele gosta muito do Dev, querendo ou não, desde o começo ali, porque... eu vou dizer assim, que desde o começo é uma palavra forte, porque no começo o Dev, ele fica meio assim com o Charlie, que nem eu falei, o Charlie não acredita em amores e tudo mais, e é uma coisa que o Dev tá ali... É o trabalho dele, é criar essas histórias de romance para as outras pessoas. E apesar de que a vida dele é um caos, ele adora criar essa história romântica para as pessoas. E daí, assim, durante o começo do livro, o Charlie fala, tipo, não
vem aqui pra isso. Que é o que tá ali na sinopse, né? Ele tá ali pra melhorar a imagem dele, não pra criar um romance e achar uma mulher que vai ficar com ele pra toda a vida e não sei o quê. Mas assim, no meio do caminho, ele começa a ver o Dev como o porto seguro dele, querendo ou não. Porque o Dev é o produtor dele, então eles estão ali sempre juntos. E aí, assim, durante o livro, você vai vendo essa evolução dos personagens, tanto do Dev quanto do Charlie, porque o Dev também tem as questões dele, tipo, com relacionamentos passados, que a gente vai ver um pouquinho ali, de um dos relacionamentos passados dele, e daí ele vai ter um momento que vai virar uma chave, assim, e daí eles vão começar a falar sobre isso. É uma coisa que surge bastante nesse livro, que é a questão da saúde mental das pessoas, tanto ali nesse ambiente de reality show, sabe, que a autora até fala no final que algumas das coisas que ela colocou no livro, ela conversou com alguns amigos dela que são desse meio, assim, e tudo mais. Eu achei bem legal até que ela colocou isso, pra gente ter uma ideia de onde ela tirou essas coisas. E lá nos agradecimentos, né, no final. E é muito interessante, assim, a maneira que ela trata a saúde mental. Porque, querendo ou não, a gente conhece o Dev, principalmente, que é ali é uma das pessoas que meio que se nega a admitir as questões de saúde dele. E a gente vai vendo no livro essa evolução, assim, dele querer ir atrás disso e tudo mais. E o Charlie também tem essa questão que, ao longo do livro, você vai vendo que ele se abre mais para falar sobre. Eu não quero falar qual que são as questões que também se encaixam ali em spoiler, mas assim, o Charlie ele reconhece que ele tem questões de saúde mental, e ele só tem vergonha de falar sobre isso no começo do livro, mas depois ele fica super aberto e tudo mais, porque ele vai criando confiança no Dev e tudo mais. Já o Dev não, o Dev ele demora muito pra conseguir falar sobre. E eu achei legal isso na autora, porque querendo ou não, isso acontece muito na vida real. Tem gente que é muito rápido, assim, pra conseguir começar a falar sobre os problemas que tem com as outras pessoas, enquanto tem outras pessoas que são mais fechadas. E, querendo ou não, demoram mais pra conseguir pedir ajuda, por exemplo, quando precisa. Então, achei bem legal essa questão do livro. E também em relação a outros assuntos, que nem a questão mesmo de se identificar em alguma das partes da comunidade LGBTQIA+. Tanto que tem até uma frase no livro que eu acho que eu até marquei, que o Charlie tá falando com a melhor amiga dele. Nessa parte que ele tá tentando entender o que ele sente pelo Dev e por que ele nunca se sentiu assim por outras pessoas e tudo mais. Eles estão conversando assim, aonde ele se encaixa. E daí, que nem eles falam depois, assim, não necessariamente você precisa se encaixar em algum lugar da comunidade, mas você, se quiser, né, fica mais fácil pra você. Assim, é meio que essa mensagem que passa no livro. Você não precisa se encaixar em nenhuma parte da comunidade. Você pode ser você, assim, da maneira que você quiser. A questão, tipo, daí ela, que nem a amiga do Charlie fala, facilita a tua vida, né? Você sabe, mas você não é obrigado a saber. Então eu achei muito legal essa parte. Tipo, você não é obrigado a se encaixar em um rótulo, sabe? Achei bem interessante essa parte. Tá voltando ao que eu ia dizer, que eu fui pra qualquer outro lado assim, e esqueci o que eu ia falar. Sobre a questão do Charlie tentando se identificar numa parte da comunidade. Eu achei engraçado que tem até uma parte do livro que ela fala assim, e qual das letras do LGBTQIA+ você se encaixa? Porque, querendo ou não, ele tava assim, será que eu gosto só do Dev? Será que eu gosto de homens? Será que eu gosto de homens e mulheres? Daí tem uma hora que ele pega uma das participantes assim pra ver se vai, não vai. É uma coisa bem interessante, assim, desse ler. E é muito legal essa parte da descoberta do Charlie, sabe? Você pode perceber, assim, no vídeo que o Charlie foi o personagem que eu mais me identifiquei, sim. Eu adorei o Charlie. Em vários quesitos, assim, tanto dessa parte de descoberta sobre ele, quanto as questões de álcool em gel, que nem eu falei. Ele foi meu personagem favorito desse livro, não tenho o que dizer. Eu gostei muito do Dev, sim, mas eu e o Dev não tivemos Não que eu não gostei do Dev, mas assim, a gente não se encaixou tanto quanto eu me encaixei com o Charlie, sabe? Tipo, eu olhava o Charlie e falava, nossa, eu entendo você, sabe? Uma coisa meio assim. Então, eu adorei esse livro. Agora eu vou falar por que ele não ganhou
todas as estrelas, né? Querendo ou não. Ele ganhou 4 estrelas. E não que ele seja ruim, não que ele tenha problemas no meio do caminho com a história em si, mas a questão é que em algum momento ali da metade do livro pro final, as coisas começaram a ficar muito repetitivas. E quando eu digo repetitivas, eram as situações que os personagens se encontravam. Porque, querendo ou não, tem uma parte ali no livro que o Dev e o Charlie ficam meio que não sabendo o que fazer, porque não podíamos estar nos relacionando, estamos não se relacionando. E eles ficam toda hora brigando e voltando, brigando e voltando. E essa coisa que fica tipo, aí um fala uma coisa que o outro não gosta, depois a gente conversar sobre isso, né? Que é o que se faz. Eles não fazem, obviamente. E é engraçado porque eu falo isso porque a gente fala, óbvio, né? É uma história e eu não vou conversar sobre porque senão não tem trama. Mas assim, nesse livro, eles conversam sobre as coisas. Então, assim, era o que se esperava nesse livro. Das pessoas conversarem sobre as coisas. E não. E o Dev simplesmente some, assim, do nada. E o Charlie também, tipo, só sai da cama e vai embora. Umas coisas meio assim. E daí, eles se acertam. E daí, isso acontece de novo. Eles se acertam, isso acontece de novo. Tem uma hora que fica chato. Não querendo ou não. É essa palavra. Fica chato de você ficar lendo ali a mesma coisa. E eles com os mesmos problemas 10 vezes e não resolvendo, sabe? Porque querendo ou não, eles falavam, o problema é por X motivo. O que vamos ver sobre isso? Não falamos, entendeu? Sendo que durante o livro, voltando a isso, durante o livro, os personagens deles fazem isso, eles conversam sobre os problemas. Porque é um livro muito voltado para essa questão, tipo, sabe aquele meme do livros que se resolveriam com uma sessão no psicólogo? Aqueles basicamente falam isso, tipo, vá fazer uma terapia. E daí, quando tem que resolver as coisas pra conversar, eles não sabem isso. Daí eu fiquei tipo, que, entendeu? Era só fazer, era só conversar. E daí fica essa coisa na metade ali pro livro, tanto que tem uma parte aqui, que eu acho que fica bem visível. E tem um pedaço do livro aqui, deixa eu fazer assim, que eu acho que fica mais fácil de ver. Que aqui pro final, o quadro não tem marcação, tá vendo? Tipo, na metade pro final, porque as coisas ficaram repetitivas. Ficavam toda hora nessa mesma dinâmica. E daí parecia que era só pra encher de página. E querendo ou não, acho que a autora não precisava recorrer pra esse lado, sabe? Eu acho que ela podia. O que ela tinha era muito bom. E ela podia só ter feito, sei lá, 2 vezes. Eu aceitava 2 vezes. Mas não foram 2 vezes que isso aconteceu, tá? Por isso que eu tô reclamando. E por isso que ele não ganhou 5 estrelas. Então, assim, eu entendi que ela, querendo ou não, o mundo editorial e tudo mais. Mas os autores são meio que forçados a escrever um pouquinho mais ali, né? Mas a gente sabe como é que é. Mas assim, tem. Isso não fez bem ao livro, sabe? Porque o livro ele é muito interessante. Ele tem pautas super importantes. E a autora consegue trazer essas pautas de uma maneira leve, uma maneira que você consegue refletir sobre as pautas que precisam ser refletidas durante o livro. Mas assim, querendo ou não, essa questão de querer se alongar na história para preencher páginas, deu uma decaída ali do livro na metade pro fim. O fim, não posso falar mal do fim, porque o fim foi excelente, tipo, foi incrível. Tirando uma coisinha ali que eu não gostei, porque pareceu muito rushado, sabe? Que nem. Pareceu só, vamos resolver aqui pra acabar a história? Foi meio que parecendo isso, mas faltou um diálogo. Isso que eu tô falando. Os personagens que precisavam dialogar, que eram os personagens principais, parecia que eles não gostavam de dialogar, sabe? Sendo que eles dialogavam com todo mundo. Com os amigos, com as outras pessoas, e daí com eles, mesmo que eles tinham que dialogar entre si, e não dialogavam. Eu achava incrível. Mas assim, eu super revoltada. É aquele meme do... Eu fui revoltada com tinta no papel, mas sim, eu estou revoltada com tinta no papel. Mas, enfim, o final do livro eu não posso falar mal dele. Principalmente numa parte muito especial, assim, que tem ali pro final, que é quando vai se resolver a coisa toda, né? Então, assim, eu amei o finalzinho do livro, apesar de ter essa parte ali que eu não marquei muita coisa, porque, querendo ou não, era tudo do mesmo, eu fiquei tipo, oh meu Deus. Mas, enfim. E daí, depois que eu acabei o livro, eu entendi tudo, a ideia da história e, querendo ou não, quando você termina o livro, acontece uma coisa que super dava pra acontecer um livro 2. Eu acho que não tem um segundo livro. Eu sei que a autora tem outros livros pautados nessa
essas questões que ela trouxe nesse livro, mas eu acho que não é continuação desse. Posso estar falando bobagem aqui, tá? Mas eu tenho certeza que eu não tenho uma continuação desse livro. E eu acho que seria super válido ter. Porque acontece. Porque tem um gancho no final. Eu não sei se ela fez isso pra ter no segundo livro e no final não deu certo. Não posso confirmar. Mas tem um ganchinho ali no final que super daria certo uma segunda história com outros personagens, obviamente. Como os principais. Mas assim, daria pra fazer. E eu acho que seria super legal. Mas enfim. No final das contas, é uma leitura que eu gostei. Foi a minha leitura de praia, então assim, eu achei incrível porque eu levava ele pra todo lugar. E ele não é gigante, sabe? Ele tem 300 e pouquinhas páginas, então assim, é muito fácil de carregar ele pros lugares. E a leitura foi muito gostosa em vários sentidos, que nem não era uma coisa pesada, era uma coisa leve. Ele é mais 16, então assim, tem umas cenas ali que mais físicas, assim, mas não chega a ser um hot, não chega a ser uma coisa muito explícita. Então, assim, eu acho perfeita, assim, a classificação dele como mais 16, porque realmente se encaixa no mais 16. E isso não atrapalhou nem um pouco a história, porque eu sei que tem gente que fica meio... não teve o hot ali na coisa, sabe? Enquanto tem gente que prefere não ter o hot, mas assim, eu sei que tem gente que fica incomodada do... E eles foram dormir. Sabe aquele velho meme do... eles se beijaram, se deitaram e amanheceram no outro dia. E essa parte fica um vácuo. Isso acontece nesse livro. E eu vou dizer que não me incomodei com nada disso, porque querendo ou não, eu acho que não era uma coisa que precisava pra esse livro. E não fez falta nenhuma, sinceramente, não fez falta nenhuma não ter. E querendo ou não, eu achei ele muito bom, que nem essa questão toda que eu falei de vai e vem, e isso realmente não curti. Mas foi por isso que ele não é 5 estrelas, porque, querendo ou não, ele foi uma leitura muito boa. Talvez, assim, quem não se incomode muito com essa coisa do vai e vem, goste do livro. Tipo, dê 5 estrelas, no sentido de vou favoritar ele como um livro, sabe? Eu só não favoritei por essa questão. Então, assim, eu acho que eu super recomendaria pra quem não se importar tanto com essa questão de ali no meio a coisa fica um pouquinho muito da mesma coisa. Mas se você tá procurando uma leitura leve, assim, para suas férias, que nem tô numa ressaca literária e não consigo ler nada, ou não consigo ler nada sério, ou quero uma leitura assim que não seja tão séria, que exige muito da sua atenção, que nem, sei lá, uma fantasia, coisa do tipo, que precise muito da sua atenção ali sei lá, do mundo, assim, do entendimento da funcionalidade do mundo. Então, eu acho que essa é uma história, assim, que se passa no contemporâneo, assim, então ela é bem tranquilinha de se entender e tudo mais. Tem umas piadas ali no meio que nem uma hora citaram Jane the Virgin, e eu vou dizer que eu amei a citação de Jane the Virgin, porque eu fiquei, nossa, eu adoro essa série. E daí eu tava citando no meio do livro, e eu fiquei, muito bom, eu amei. Tem várias referências que eu amei durante o livro. E, querendo ou não, também tem aqueles momentinhos que a gente mais ama. O que eu mais amei foi o momento que o Charlie faz uma coisa super especial pro Dev. E eu não vou falar porque spoiler, né? Mas assim, eu tive meus momentos. Eu amei, eu amei. E é isso, se eu fosse classificar esse livro, que nem eu falei, ele não é o favorito por essas questões. Mas ele é um 4 estrelas, e um 4 estrelas é ótimo, querendo ou não. A minha classificação, pelo menos, é ótima, é tipo um quase perfeito, mas faltou ali um tchananã. Então eu vou dizer que eu super recomendaria a Estratégia do Charme pra quem tá procurando essa dinâmica diferente, essa dinâmica do estou me encontrando, essa dinâmica do tá num reality show, sabe? É uma coisa diferente, querendo ou não, toda hora eles estão numa situação diferente, tipo, teve não sei o que da corte, não sei o que dos dates, que tem um nome diferente, sabe? Porque cada uma das personagens tem sua forma princesa, sabe? Então elas têm as próprias cortes, e daí eles não, né? Ele visita a corte delas e tudo mais. É bem divertidinho, assim, essa questão de se passar no reality show, porque querendo ou não é uma coisa diferente. E me diga se eu estiver errada, mas eu acho que a maioria gosta de ver um reality show de vez em quando, então eu adorei essa ambientação do livro, de uma maneira geral.
Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram dele, pra quem leu, ou se vocês ficaram com vontade de ler. Me conta aí. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos. Tchau.